Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, esta noite santa nos faz contemplar o prodígio de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. No ano passado, insistia na homilia que o Verbo divino, sendo Deus de Deus e luz da luz, nasce de Maria para ser capaz de algo que não podia antes: morrer. Nasce para morrer, para ser capaz de morrer, porque somente ofertando-se em sacrifício poderia nos dar aquilo que nossa condição não tinha capacidade de conquistar por si mesma: a filiação divina, o perdão dos pecados e nos tornar filhos de Deus. Como em todas as missas, terminamos com um prólogo do Evangelho de São João. A todos aqueles que creram nele, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Neste ano, caríssimos, volto a olhar também para um ato próprio da natureza de nosso Senhor e Salvador, que, assumindo a nossa natureza humana, conquistou para nós algo que por nós não éramos capazes de ter, por nossa condição humana. E também ele, permanecendo em luz inacessível fora de sua obra, de sua criação, não poderia também nos dar o dom da esponsalidade divina. O Cristo Senhor nos nasce de Maria Santíssima para nos desposar. E se olharmos o conjunto da revelação divina, da eleição de Abraão, a anunciação a Maria Santíssima, a esta noite santa, as núpcias de Caná da Galileia, até o derradeiro Calvário e o sepulcro vazio na ressurreição, veremos que estamos em uma grande celebração de matrimônio. Deus nos desposa nascendo com a nossa natureza humana, sem nunca deixar de ser Deus mesmo. Que beleza é isto, caríssimos! Percebermos que o fim último desta pequena criatura humana é a esponsalidade com Deus. E se olharmos para Bernardo de Claraval, veremos que as palavras deste pregador não estão no vazio e no improviso, mas estão fundadas na teologia e na ortodoxia. Deus desposa a nossa alma. Tendo-nos feito a sua imagem e semelhança, estamos na mesma situação de Adão, que não encontramos par. Até esta noite. Até esta noite, quando não só a imagem de um espelho, mas de fato, na criança que nos nasce de Maria e que hoje contemplamos com nossos olhos, está não só o reflexo, mas a autenticidade. Na única pessoa de Cristo, o Imaculado, está a nossa humanidade, criada por Deus à sua imagem e semelhança, unida ao original, unida a Deus mesmo, para que todos nós, a humanidade, que cremos nele, sejamos convidados às núpcias divinas, pelo sacramento que ele nos dá, oferecendo o seu corpo e seu sangue. Nos comprando com preço caro, nos resgatando a preço alto, o preço e a medida do amor. Que beleza a união da alma divina, a união da pessoa humana com a divindade no sacramento de Cristo. Nasce de Maria para nos desposar. Nasce de Maria para nos oferecer uma aliança eterna e indissolúvel. Nasce de Maria para nos oferecer um amor exclusivo e universal. Um amor imortal. Quando Santo Ambrósio, em sua bênção aos noivos, deixa tão claro que a união conjugal tem como modelo a união de Cristo e da Igreja. E pensemos aqui, esta humanidade redimida pelo Verbo, que chamamos Igreja.
Esta união do esposo e da esposa se manifesta no cotidiano da vida conjugal, em uma realidade que nós sintetizamos como comunhão íntima de vida e de amor. Horas, uma vez desposados, podemos nós nos distanciar de nosso divino esposo e sermos felizes? Não. Quando o marido está longe, a esposa sente saudades e saudades que doem. Quando a esposa está longe, o marido é tomado de tristeza e anseia pela hora de revê-la. Assim também está a nossa condição, caríssimos. Desposados por Cristo, aguardamos o momento em que nunca mais seremos separados dele de modo algum. Temos as primícias dessa núpcia divina nos sacramentos que a Mãe Igreja nos dá, como peregrinos sobre a face da terra, mas ansiamos pela sua plenitude. Nasceu de Maria nesta noite santa para nos chamar ao matrimônio divino, a comunhão perfeita. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, somente no Cristo, pode encontrar o seu fim último e absoluto. É preciso que a humanidade reacorde. Veja vigilante como aqueles pastores. E veja o que os outros que dormem não veem. Acorde para a ânsia de seu coração. E correndo àquela manjedoura, encontre o amor de sua vida. O derradeiro. Ah, caríssimos, com que ânsia não correríamos a estas núpcias, sabendo que Ele nos recebe com toda a sua graça, e que não há nele nada que não seja bom, amável, gentil, justo e do mais elevado. A tenra criança ainda não goza das faculdades da razão humana, mas tem em si a plenitude da bondade divina. A tenra criança se sujeita a crescer, a se desenvolver, a tornar-se homem adulto, a progredir no caminho da sabedoria, sendo ele a própria sabedoria divina. A tenra criança é a plenitude da graça de Deus, é nosso esposo. Quando olhamos para esta noite santa, olhamos o tempo que vivemos, pedimos ao Senhor com todo o coração: vinde, Senhor Jesus, com a ternura da criança de Belém, com a afabilidade, com a doçura, com o sussurro. Tu que és nosso protetor e salvador, tu que defendes tua noiva e não a deixa perecer, não deixa também minha alma desfalecer. Vai nos dizer o hino de vésperas: esposo vós saístes do ventre de Maria. A humanidade, quando coberta de sombra e de tristeza, veio ele para nos desposar, nascendo da Virgem Mãe. Nós, quando vivemos nestes tempos que nos trazem incerteza e tristeza, roguemos também com o hino de vésperas: esposo vós saístes do ventre de Maria. Vinde e desposai-nos, Senhor. Desposai-nos com a tua graça, pois este é o grande bem que almejamos. Rogue ao esposo de nossa alma. Deixe-o entrar e transformar nesta noite o nosso coração no quarto nupcial da intimidade divina, aonde de fato descobrimos a beleza que Deus criou, regenerou e glorificou em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.